Tiago capítulo 4, versículo 6, está escrito assim: antes dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. A soberba é o manifestar do orgulho. E o orgulho é nada mais, nada menos do que o primeiro pecado que surgiu, porque o orgulho surgiu em primeiro lugar no coração daquele que foi o primeiro a pecar, que foi Satanás. No livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 17, o texto vai dizer: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste, por causa da tua sabedoria. Então o orgulho entrou e o anjo de luz começou a se achar mais belo do que todas as demais criações de Deus, se achou mais sábio, se achou o que tinha o maior resplendor. O orgulho entrou, o ego entrou, e de lá para cá Satanás trabalha no coração do ser humano com o orgulho, com a soberba, no sentido de o destruir, no sentido de fazer com que o homem se afaste de Deus, que o homem esteja longe de Deus. Porém, a palavra deixa claro: Deus resiste ao soberbo, dá graça ao humilde. E o Senhor tem um padrão de humildade. Jesus Cristo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Deus quer um povo humilde. Deus quer um povo que reconhece: eu preciso de Ti, Senhor. Eu dependo de Ti. Eu quero conservar o meu coração na Tua presença. Ainda que o inimigo venha me atacar, ainda que o mal venha me afligir, o Senhor está comigo e todo o mal vai bater em retirada em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Você crê também que o Senhor vai falar conosco? Então, por gentileza, coloque tua Bíblia sobre o teu assento. Vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os teus olhos, vá aplaudindo, vá glorificando. Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude e te glorifica. Abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, vai derramando agora a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza. Mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe papel e caneta, tome nota de tudo o que vai ouvir e aprender. Amém? Muito bem. Lá no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 18, está escrito que a soberba precede a ruína, a queda. A pessoa que se ensoberbece e deixa a soberba tomar conta, ela está fadada a cair, ela está fadada ao fracasso. E nós precisamos ter muito cuidado com o nosso coração. Afinal de contas, nos diz a palavra de Deus que é do coração que procedem as saídas da vida. Vamos ver um exemplo de alguém que começou bem e terminou muito mal, justamente por causa da soberba. Leia comigo o segundo livro de Crônicas, capítulo 26. Abra aí comigo, acompanhe comigo na escritura. Segundo livro de Crônicas, capítulo 26. O texto diz o seguinte, eu vou ler a partir do versículo 3. Encontrou aí? Segundo livro de Crônicas, capítulo 26. Vou ler a partir do versículo 3. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Olha só, um garoto, 16 anos de idade, adolescente, assume o trono, e ele compreende: eu preciso buscar a Deus, para que eu tenha uma vida
abençoada, para que o reino seja abençoado, eu preciso de Deus na minha vida. E ele busca a Deus, ele aplica o coração, ele está sendo instruído por um homem que tem andado com Deus. Esse Zacarias aqui, amados, não é o Zacarias profeta que tem um livro, muito menos o Zacarias marido da Isabel, tá? Zacarias tem um monte. Desse Zacarias aqui para o Zacarias que tem o livro dele, estamos falando de 400 anos de distância. Do Zacarias da Isabel, que preguei esses dias, são 800. Então, não tem São José no mundo, né? Mas muito bem, esse Zacarias aqui, ele é um homem de Deus, ele tem comunhão com Deus, ele tem intimidade com Deus. E esse Zacarias aqui vai ser o mentor do Uzias, porque o pai dele morreu e ele assumiu o trono. Então, ele vai ser ensinado, ele vai ser instruído. Você tem que buscar Deus. Ele vai ser instruído a andar nos caminhos do Senhor, ele aplica o coração e ele vai buscando a Deus, ele vai conhecendo a Deus, ele vai tendo intimidade com Deus. E amados, todas as bênçãos que nós precisamos são consequência do nosso relacionamento com Deus. É o que Deus diz lá em Deuteronômio 28, através de Moisés: e há de ser que, se me ouvires, me obedeceres, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando você anda com Deus, você não precisa pedir bênção, a bênção se torna consequência. Agora é necessário compreender o Senhor, que é o nosso coração, a nossa vida junto dEle, para estar com Ele, para andar com Ele, né? A palavra vai dizer que Enoque andou com Deus, Noé andou com Deus, Abraão andou com Deus. Nós temos que andar com Deus. Quando Jesus chama os discípulos, ele chama para estar com ele, andar junto com ele, não é? Muito bem, então Uzias vai ser ensinado, vai ser instruído, ele vai buscar a Deus e Deus vai fazê-lo prosperar. E Deus vai lhe dar vitória nas batalhas. Os versículos seguintes aqui diz que ele vai contra os filisteus, ele vai vencer os filisteus, ele vai dominar cidades dos filisteus, ele vai ser respeitado, não é? Os arábios vão ser respeitados por ele, ele vai derrotar os árabes. Diz o versículo 8, leia comigo o versículo 8: e os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. O nome dele era espalhado, ele era um homem respeitado, ele era um homem temido, ele vencia as batalhas, ele tinha êxito. E qual era o segredo disso tudo? Deus estava com ele. E qual era o segredo de Deus estar com ele? Porque ele o buscava, e nós temos que buscar a Deus e buscar de todo o coração. O Senhor Jesus deixou claro: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então o segredo é buscar a Deus com o coração verdadeiro. Jeremias 29, não é? Jeremias 29 repete o que estava escrito lá em Deuteronômio 4, 29. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. É o que Uzias está fazendo. E ele vai crescendo não só fisicamente, ele vai amadurecendo também espiritualmente, ele vai fazendo o país crescer, a bênção de Deus vai estar sobre a nação, ele cava poços no deserto, a agricultura é expandida e vai aumentar os campos, vai aumentar os animais, o gado, ele vai fortalecer o exército, ele tem um exército de mais de 307 mil homens, ele constrói armamentos, não é? Ele investe no exército. Olha o que diz aqui no versículo de número 14: e preparou-lhe Uzias para todo o exército escudos e lanças e capacetes e corazes e arcos e fundas para tirar pedras. Ele investe no exército, a nação está crescendo, ele edificou cidades, fortificações, tudo está indo bem. Por quê? Porque Deus está lá. Declare comigo: tudo vai bem quando Deus está no comando. Declare com fé: tudo vai bem quando Deus está no comando. Muito bem, diz o versículo 15, leia comigo: também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos para atirarem flechas e grandes pedras. Olha só a invenção, aquela catapulta, a máquina de atirar pedra, é a primeira vez na história que aparece, é aqui com Uzias. E voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Voou sua fama, o homem ficou famoso, o homem ficou conhecido. E amados, a fama é um negócio que é perigoso para quem não sabe lidar, é perigosíssimo, e o diabo sabe disso. Uzias ficou famoso, o nome dele se espalhou, ele foi maravilhosamente ajudado por quem, minha gente? Declare comigo: foi ajudado por Deus.
Declare, foi ajudado por Deus. Deus o ajudou, a bênção de Deus está ali com ele. Por quê? Porque ele está buscando a Deus, ele está buscando. E quanto mais se cresce no sentido de fama, de autoridade, mais humilde tem que ser. Uma pessoa humilde você conhece da maneira que ela usa a autoridade que tem. Porque uma pessoa que não sabe usar a autoridade, ela quer impor a autoridade que tem. Eu mando, eu faço, eu isso, eu sou. Ele precisa se afirmar. Agora, uma pessoa que de fato é humilde, embora ela tendo autoridade, ela não faz questão de impor. Deu para entender? Então, ele cresce, ele está ajudado, não é? Está sendo ajudado por Deus, mas chega a determinado momento que ele descuida do coração. Isso é perigoso. Nós temos que cuidar do nosso coração. Diz o versículo 16, leia comigo. Mas havendo-se já fortificado, grife aí, exaltou-se o seu coração até se corromper. Exaltou-se. Ele começou a olhar a tudo aquilo ali, a nação crescendo, prosperando, aquelas armas militares, um exército destro, habilidoso, preparado, um exército fortificado, tudo aquilo ele começou a olhar e trazer. Foi eu que fiz. Ele está no mesmo sentido que o Nabucodonosor, não é? Anote aí Daniel capítulo 4, diz lá o texto de Daniel 4, que Nabucodonosor sai no terraço do seu palácio, ele contempla a Babilônia, era a maior cidade da época dele, e ele olha tudo aquilo e ele vai dizer, olha só a grande Babilônia que eu construí para a glória da minha magnificência. E aí Deus vai fazer literalmente o Nabucodonosor pastar. E ele vai 7 anos pastar feito um jumento, para ele entender que quem exalta é Deus, quem abate é Deus. Mas o Uzias está caminhando no mesmo sentido. Ele não guardou o coração se exalta, ele começa a contemplar e trazer para si a glória. Sou eu que fiz. Isso é muito perigoso. A gente tem que ter muito cuidado com o coração, porque às vezes a gente lê aqui e pensa, não pastor, mas isso está longe de mim, eu não sou rei, eu não influencio uma nação inteira. Preste atenção no detalhe, em Cristo diz a palavra que Ele nos fez reis e sacerdotes. Às vezes a gente olha e pensa que a soberba, o orgulho é só para pessoas que têm grande influência, é para todos. O orgulho é como o mau hálito. Dificilmente uma pessoa que tem mau hálito percebe que tem. Se alguém que está próximo não avisar, dificilmente a pessoa vai perceber. Já reparou? Agora, quando você chega perto de alguém que tem um mau hálito, dá para sentir, não é verdade? Do mesmo jeito é o orgulho. É difícil um orgulhoso bater o olho no espelho e dizer assim, você é orgulhoso, você tem que diminuir. Você é orgulhoso, você tem que mudar. Não. Bate o olho no espelho e diz, você é o cara. Bate o olho no espelho e bate no peito e diz, esse cara sou eu, sou o cara, sou a última coca do deserto, sou a última bolacha do pacote, faça e aconteça. Isso é perigoso. O Uzias se exaltou e ele pensou, eu posso fazer o que eu quiser. E aí é nesse momento que ele vai ter uma ideia infeliz. Não só ele tem a ideia, mas ele faz. Vamos continuar a leitura aqui, versículo 16. E transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Ele era rei, ele não era sacerdote. A função de queimar o incenso no altar era dos sacerdotes. Mas ele pensou, eu sou rei, quem manda aqui sou eu faço o que eu quiser. Quem que é maior do que eu aqui? E aí ele pega o incenso, ele entra diante do altar, e dali a pouco chegam os sacerdotes, 80 sacerdotes. O que você está fazendo? Por que você está fazendo isso? Não está certo, não faça, nós somos sacerdotes, aquela coisa toda. E ele começa a resistir. Olha o que diz aqui, acompanhe comigo a leitura, versículo 19. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso, indignando-se ele. Olha só, ele se indignou contra os sacerdotes. Ele começou a dizer, quem manda aqui sou eu, rapaz. Vocês estão pensando o quê? Eu sou rei. Tem um ditado que diz assim, todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus. Só Deus se fez menino. Olha só, esse rei quer ser Deus. Ele, quando a pessoa enche o coração de soberba, de orgulho, minha gente, perde o temor, perde limites.
Ele aqui não tem mais temor de Deus, das coisas de Deus. Ele aqui quer fazer e acontecer do jeito que ele acha melhor. Ele não depende mais de Deus, ele já não busca mais a Deus, ele já não confia mais em Deus. Isso é perigoso, não é? Isso é perigoso. Em seguida, diz o texto, que ele se indignou contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes da casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Versículo 21, assim ficou leproso o rei Uzias, até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada. Grife isso aí agora, porque foi excluído da casa do Senhor. Olha só, ele viu a lepra sair na testa dele. Os sacerdotes disseram, saia. O versículo 20 diz que ele mesmo começou a sair. E mesmo ele vendo a lepra que saiu na testa, já era consequência da lepra que estava no coração. Eu já não buscava mais, eu já não orava mais. Diga para a pessoa que está ao teu lado, não pode parar de buscar a Deus não. Quanto tempo você não ora de madrugada? Quanto tempo você não vai no monte? Quanto tempo você não se dedica a buscar? Quanto tempo você não faz, não é? Aquela busca intensa na sua casa a Deus. Tem gente que com o passar dos dias vai esfriando, vai deixando as coisas espirituais de lado. Foi o que foi acontecendo com ele. Ele foi esfriando, o coração foi se exaltando, se tornou leproso e o que é pior, o coração endureceu. Não se arrependeu, não pediu perdão e foi assim até a sua morte. Ele começou bem, mas terminou mal. Terminou mal, porque está escrito, né? A soberba precede a ruína. Morreu arruinado, morreu leproso, morreu afastado, morreu excluído da casa de Deus, porque ele mesmo se excluiu, porque ele deixou a soberba dominar o seu coração, o orgulho dominar, e nós temos que ter cuidado com o nosso coração. Um outro rei que também vai deixar o orgulho entrar no coração, todavia a atitude foi diferente, vai ser Davi. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 21. Abra aí comigo. Primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 21. Olha o que diz aqui, vamos ler. Primeiro livro de Crônicas 21, versículo 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo, ide, contai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe, o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que procura isso, meu senhor? Por que seria isso causa de delito para com Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e passou por todo Israel, então voltou para Jerusalém. Vamos entender, quem foi que incitou Davi, minha gente? Quem foi? Satanás. Se você ler aqui o primeiro livro de Samuel, do capítulo 14 até aqui o 20, vai contar de diversas vitórias que Davi tem, diversas vitórias que ele vai ter. Então, ele já é reconhecido em toda a nação, muitas vitórias. Só que nesse momento de fama, de glória, é nesse momento que Satanás vai atacar. Você é o cara. Você tem o exército mais valente do mundo. Você tem o exército mais poderoso do mundo. Você nem sabe qual o tamanho do seu exército. Você deveria saber. E aí o Davi, poxa, eu preciso saber o tamanho do meu exército. Eu preciso saber a quantidade. Só que isso feria a palavra de Deus, a promessa de Deus, o que Deus havia dito a Abraão. Você lembra o que Deus havia dito a Abraão? Que a descendência dele daria para contar? Não. Que a descendência de Abraão seria como o quê? As estrelas do céu, como a areia do mar, incontável, incalculável. Quando o Joabe recebe essa ordem, ele compreende, isso não vem de Deus não. Não faça isso não. Por que você procura isso? Não são todos seus servos? Faça isso não. Só que o texto diz no versículo 4, porém a palavra do rei prevalece. Quem é o Joabe? Só para você entender, é o general. O Joabe é o comando do exército. O Joabe está entendendo, esse negócio não é bom não, isso vai dar ruim, isso vai dar ruim. Só que o Davi diz, quem é que manda aqui? Eu sou rei, faço o que eu estou mandando. Obedeça, ordem é para ser
cumprida, não é para ser questionada. Ele está sendo incitado pelo diabo. Note, preste atenção, homem segundo o coração de Deus. Preste atenção, nos maiores adoradores de toda a Bíblia. Um homem que praticamente 80%, 90% do livro dos Salmos foi ele que escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, tomado pela glória de Deus. Está sendo incitado pelo diabo. Diga para a pessoa que está ao teu lado, abre o teu olho, viu? Se Davi foi incitado por Satanás, quanto mais eu e você, não. É bom abrir o olho, é bom vigiar. E aí o Davi dá ordem, tem que contar. Eu estou mandando, ordem minha para ser cumprida e acabou. E o Joabe foi. Versículo 6. Porém os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi o que, minha gente? O que está escrito aí? Abominável a Joabe. E esse negócio também pareceu mal aos olhos de quem, minha gente? De Deus. Não foi só aos olhos do Joabe, não. Foi aos olhos de Deus. O que o Davi está fazendo? Que atitude é essa? Ele não está entendendo a seriedade da atitude que ele está tomando. Amados, nós temos que ter cuidado, porque se nós não vigiarmos, o diabo vai querer se levantar na nossa vida, na nossa família, para nos fazer tomar atitudes impensadas. E antes de agir, eu tenho que consultar Deus. Eu não posso, com o peito inchado como um pombo, achar eu faço, eu aconteço, eu sou soberbo, eu dependo de Deus. Eu sou pequeno, mas Deus é grande. Eu sou fraco, mas Deus é forte. Ele é todo poderoso, Ele está no controle da minha vida, Ele tem que dirigir minha vida. O diabo trabalha justamente com a emoção, com o ego. Com o ego, você pode, você faz. Isso é perigoso. Nós temos que viver pela fé. Nós temos que viver guiados pelo Espírito Santo. Quem é o nosso padrão e a nossa referência máxima? Jesus Cristo. Jesus Cristo disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Existe alguém mais humilde que Jesus? Não existe. Ele, sendo Deus, se esvazia da sua glória. Toma forma de homem. Poderia ter nascido na maior cidade do mundo, que era Roma, mas nasceu num vilarejo de 400 pessoas. E olhe lá se tinha 400, dizem alguns. Poderia ter nascido literalmente num berço de ouro. Foi colocado num coxo de madeira. Uma manjedoura. Poderia ter usado as roupas mais belas e finas. Usou roupas comuns. Poderia ter a aparência mais bela e chamativa. Mas era um homem comum como tantos outros. Tanto é que ele era um homem comum, de aparência comum, que para os soldados que Judas levou quando o traiu, pudesse identificá-lo, tinha que ter uma senha, um beijo para saber quem era. Porque ele é igual aos outros. Era um homem comum. No meio da multidão, era mais um, não é? Qual era a diferença? Quando abria a boca, a palavra que saía da boca dele é viva, porque ele é a palavra viva. Não existe ninguém mais humilde do que Jesus. Só se vence o orgulho com humildade. Não há outro jeito de vencer. Só se vence o orgulho com confronto. O orgulho tem que ser confrontado, quebrado, derrubado, para ser estabelecida a humildade. Muito bem. O negócio pareceu mal aos olhos de Deus. E diz ainda no final do versículo 7, pelo que feriu a Israel. Começou a morrer gente. Quando começou a morrer gente, né, o Davi recebeu lá a conta dos seus homens, né, 1.100.000, não é o que diz no versículo 5, leia comigo. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam espada, e de Judá 470.000 homens. Nós estamos falando, minha gente, de 1,5 milhão. Você tem noção do que é isso? Um camarada há 3.000 anos atrás tem um exército de 1,5 milhão de pessoas, é gigantesco. Você para analisar hoje o nosso exército, século 21, uma das maiores nações do mundo, que é o Brasil, tem no seu exército em torno aí de 200.000 soldados. Toda a força armada do Brasil, em torno de 200.000. Davi tinha 1,5 milhão. De uma nação desse tamanho. Israel hoje, século 21, tem 9 milhões de habitantes. 9 milhões. O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. Então, para a época dele, é um exército gigantesco. É um exército monumental. Só que a atitude que ele toma não agradou a Deus. Mas a diferença entre Davi e Uzias viu a lepra sair, o coração se exaltou, o orgulho chegou, e ele foi até morrer e não se arrependeu.
Ele foi até morrer e morreu no orgulho. Ele foi até morrer e morreu na soberba. Davi, quando vê, ele se arrepende. Versículo de número 8. Então disse Davi, quando ele viu, não é, o Senhor ferindo ao povo, então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer tal coisa, porém agora ser servido tirar a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Ele reconhece o pecado, ele reconhece a gravidade daquilo que ele fez, ele se arrepende. Eu procedi loucamente. Ele se arrepende daquilo que ele fez, ele se arrepende. Deus, vendo então a sinceridade do seu coração, ele vai lá, não é? Deus vai lá e envia o profeta Gade. Amados, pecadores todos nós somos. Agora, é necessário haver arrependimento. É necessário haver mudança de comportamento. É necessário não continuar no erro. É necessário ter humildade. Senhor, me perdoe porque eu errei. Senhor, me perdoe, eu estou disposto a mudar. Eu estou disposto a refazer. Eu estou disposto a consertar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Uzias não fez isso não. Ele foi afastado, ele morreu na soberba dele, no orgulho dele, estava nem aí. Davi não. Davi entendeu. Senhor, eu me arrependo. Eu fiz errado. Eu pequei. Ele traz a responsabilidade para si, ele não terceiriza. A culpa é do Joabe, a culpa é do Satanás. Ele não podia ter dito, como um monte de crente diz hoje: apronta, faz o errado, não é? A cilada vem, não vigia, cai, e depois vai dizer que a culpa é do diabo. Diga para a pessoa que está ao teu lado: a culpa é tua que não vigiou, a culpa é tua, abre o teu olho. Jesus deixa claro que nós devemos vigiar e orar de vez em quando. O tempo todo, o tempo todo. Se eu sei que o diabo anda ao derredor, bramando como um leão, preparando cilada, eu tenho que estar alerta o tempo todo. Eu tenho que estar em oração o tempo todo. Eu tenho que estar na presença de Deus o tempo todo. Porque se isso aconteceu com Davi, pode acontecer com qualquer um que vacilar também. Nós não podemos vacilar. Diga para a pessoa que está ao teu lado: abra o teu olho enquanto é tempo. O diabo quer destruir tua vida, o diabo quer destruir tua família, o diabo quer destruir tua casa, o teu negócio, a tua vida. O diabo quer acabar com você, mas Deus está interessado em te abençoar. Abre o teu olho e ora e vigia e não vacila, porque o Senhor está contigo. Se errou, tenha humildade para pedir perdão, tenha humildade para admitir: eu pequei, Senhor, eu errei, a culpa é minha, a responsabilidade é minha. A palavra deixa claro, Provérbios 28, 13. Aquele que confessa a transgressão e deixa, alcança misericórdia. O que encobre, nunca prosperará. Muito bem, Gade vai lá e diz: ô Davi, Deus me mandou, e aí você tem uma escolha aí. O que você quer? 3 anos de fome, 3 meses de guerra cerrada, ou 3 dias de peste? Aí ele faz a escolha. Versículo 13. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, caia eu, pois nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia na mão dos homens. Muito bem, Deus ouviu aquilo, a peste veio, morreram 70 mil. Versículo 14, mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel, quantos mil homens, minha gente? 70 mil. Tome cuidado, porque aquilo que você faz gera consequências não só na sua vida, mas quem está à sua volta. Isso é perigosíssimo. Isso é perigoso. Quem foi que mandou contar o povo? Davi. E agora quem está morrendo? O povo. Olha só. Tome cuidado com as atitudes que podem surtir efeito quem está à sua volta. É então, né, que o Davi vai compreender a seriedade, porque o povo não pode pagar por um pecado dele. E Deus se agrada da sinceridade do coração. Ele errou? Ele errou. Mas ele admite seu erro. E ele diz de maneira clara para Deus: a culpa é minha, não é deles. Versículo número 17. E disse Davi a Deus: não sou eu que disse que se contasse o povo? E eu mesmo sou o que pequei, e fiz muito mal, mas essas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra eles e mata todo mundo? É o que está escrito aí? Ah, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo de teu povo. Ele chama a responsabilidade para si. Fui eu que pequei, o erro é meu. Quem tem que arcar com a consequência sou eu. Aí Deus se agrada disso, amados.
Porque pecar, Deus perdoa o pecado. Deus não tem problema em perdoar o pecado, porque grandes são as suas misericórdias. A palavra diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Agora, além de Deus perdoar, Ele espera ver em nós uma disposição de não pecar mais. Ele espera ver em nós mudança. Ele espera ver em nós conserto. Ele espera ver em nós, eu não vou errar mais. Tem um ditado que diz, errar é humano, persistir no erro é o quê? Não é o que diz o ditado? Não é? Deus não tem problema em perdoar o pecado. A consequência vem, obviamente. Ele perdoa o pecado, a consequência vem. Agora, Ele espera ver disposição no coração. Davi só fez um censo na vida dele. Só cometeu esse pecado uma vez. Do mesmo jeito, quando ele adulterou, ele só adulterou uma vez, não adulterou duas. Ele não viveu na prática do adultério, nem na prática da desobediência. Errou, mas se arrependeu, mas pediu perdão, mas disse, a responsabilidade é minha. E aí ele vê um anjo com a espada desembainhada, ele fica em choque quando vê aquilo, e aí ele vendo aquilo, o anjo, o Senhor vai dizer, versículo 18, então o anjo do Senhor disse a Gade que dissesse a Davi, note que aqui ele não tem mais comunhão direta com Deus por causa do seu pecado. Aqui o anjo tem que falar com o profeta, para o profeta ir falar com ele. Que coisa, não? Um homem segundo o coração de Deus, com acesso direto, o Espírito Santo falava com ele, só que aqui, não é, por causa do pecado, o pecado faz separação entre nós e Deus. Mas o anjo vai lá e diz para ele que subisse Davi para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Levantar um altar. E aí o Davi vai lá. Quando chega lá, está lá o Ornã, dependendo da sua tradução vai estar escrito Araúna, vai estar lá a turma lá trabalhando, e o Davi vai chegar, o Araúna, Ornã, eu quero comprar esse campo. Não, meu senhor, não. O que você quer? Eu quero apresentar fazer um altar, apresentar um sacrifício. Eu lhe dou. Pode pegar os carros, pode pegar os bois, pega tudo. Ele falou, não, coisa nenhuma. Coloca o preço. Porque eu não vou apresentar a Deus sacrifício que não me custe nada. Versículo de número 24. E disse o rei Davi a Ornã, não, antes pelo seu valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. Ele compreende, o pecado é meu, quem tem que apresentar o sacrifício sou eu, quem tem que arcar sou eu, deu o preço. E aí o Ornã deu o preço, ele comprou o terreno, ele comprou os bois, ele comprou os carros, ele comprou tudo. Ele prepara um altar para Deus. Ele apresenta o sacrifício. Versículo 26. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos. Invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. Ele comprou o terreno, ele comprou tudo, ele preparou o altar, ele sacrificou e com o coração sincero ele invoca a Deus, Senhor, perdoa meu pecado, Senhor, quem pecou foi eu, mas eu não vou mais pecar, me perdoe, me purifique, eu quero andar no teu caminho, eu quero fazer a tua vontade, eu quero fazer aquilo que te agrada. E quando ele está orando, dali a pouco vem fogo do céu e ele compreendeu, o Senhor se agradou de mim, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Uzias morreu na soberba, morreu no orgulho, mas Davi, mesmo incitado pelo diabo, se arrepende, ele pede perdão, Deus o perdoa. E querido, querida, o diabo pode ter se levantado contra você, contra a tua casa, mas ele vai cair por terra, porque maior é o Senhor Jesus que está contigo, que trabalha no teu coração, que coloca por terra todo o mal, e você vai invocar o nome do Senhor, e a vitória chegará na tua vida, na tua casa, na tua família, em nome do Senhor Jesus. Quem entendeu, diga glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza. Deus resiste aos soberbos. Uzias foi expulso da casa do Senhor e não quis nem voltar, não se arrependeu, não se quebrantou. Davi se arrependeu. O diabo incitou, pecou, mas se arrependeu. Teve humildade para reconhecer, pecado é meu. Teve humildade para dizer, cai a culpa sobre mim. Quando ele peca lá no adultério com a Batseba e manda matar Urias, ele vai orar a Deus em arrependimento, ele não pede o trono, ele não pede a coroa, ele diz, Senhor, não retira de mim o teu espírito. Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. O diabo trabalha para nos afastar de Deus. O diabo trabalha para fazer com que as pessoas tenham corações orgulhosos.
corações vitimistas, coração que pense assim, não, eu sofro, é por causa do meu pai, é por causa da minha mãe, eles aprontaram comigo, eu sofri demais, eu apanhei demais. Ah, sabe o que eu sofro? Porque eu fui rejeitado desde a barriga da minha mãe. Sabe por que eu sofro? Porque aprontaram comigo. Sabe o que eu sofro? A culpa é do meu pai. O diabo trabalha assim, querido, querida. Deus não te rejeita, Deus não te abandona, Deus é contigo. Agora o orgulho tem que ser tirado. A humildade tem que entrar, a dependência de Deus tem que entrar, o reconhecer, Senhor, eu preciso é de Ti, eu preciso é da Tua presença santa e gloriosa, eu preciso é da Tua graça na minha vida. O Senhor disse a Paulo, a minha graça te basta. Nós precisamos da graça de Deus na nossa vida. A soberba tem que ser arrancada, a soberba está por aí, o orgulho está por aí. É um pecado que atinge a todos. É muito sutil, nós temos que guardar o nosso coração. Tem soberba e orgulho até da santidade, você já reparou? Já conversou com alguém que quer ser mais crente que você? Já conversou com alguém que quando você diz, estou indo na igreja, eu vou 3 vezes. Eu oro mais. Eu vou no monte, eu vou mais vezes. Tem orgulho até da santidade, é orgulho do mesmo jeito, é pecado do mesmo jeito. Deus quer que sejamos mansos e humildes como Jesus Cristo. O inimigo vai se levantar, mas nós vamos resistir firme e vamos botar Satanás para correr, porque o Todo-Poderoso é conosco. E para isso acontecer, lá Tiago continua dizendo, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo. O diabo vem no ego, o diabo vem na alma, para inflar, para inchar, não é? O Espírito Santo testifica ao nosso espírito, seja manso, seja humilde, não retruque, não rebata, tenha sabedoria, mantenha a fé. É assim que o Espírito Santo trabalha. Satanás pode até ter se levantado na sua vida, na sua casa, mas ele vai bater em retirada em nome de Jesus, porque o Senhor é contigo e com a tua casa. Vamos orar, vamos falar com o Senhor.